Olá, professores, professoras de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do SAEB Digital, da sua plataforma. Plataforma essa que foi criada para ajudar você, professor, para orientar você, professor, a como trabalhar com as habilidades que são cobradas na avaliação SAEB. Meu nome é Janaína Alencar, sou autora do componente curricular da matemática, que do segundo ano, no grupo 1, tá? Do Saeb Digital. Bom, com muita alegria que eu recebo vocês aqui para mais uma live, essa agora de junho, né? Hoje com um tema que é muito importante por ser o ano de avaliação Saeb, né? Avaliação Saeb, o que esperar na prova de matemática do segundo ano? Essa é uma pergunta que eu acredito que muitos professores estão se fazendo, professores do primeiro aninho, do segundo aninho, o que será cobrado nessa avaliação de segundo ano? Mas nós vamos falar um pouquinho além disso, tá? Então, a live de hoje foi feita realmente, preparada especialmente para você, professor, que está iniciando a sua carreira, a sua trajetória na rede pública, né? E também aqueles professores que ainda não participaram de nenhuma avaliação SAEB, tá? E que estão familiarizados aqui com a avaliação. Então, o que que eu vim preparar para vocês aqui? Como a gente já sabe, né, como todos nós sabemos, que esse ano é um ano de avaliação. E por ser um ano de avaliação, a gente tem que entender por que que essa avaliação é tão importante, né? Ela é uma ferramenta diagnóstica que é utilizada em todo o Brasil, em toda a rede pública e também privada, para analisar os níveis de aprendizagem dos nossos estudantes, tá? Em especial a rede pública, né? E fica claro que desde 2021, o segundo aninho aqui, o segundo ano do ensino fundamental, passou a fazer parte oficial desse processo, né? Na área da matemática, com ênfase na resolução de problemas, e na língua portuguesa, com foco na leitura. Isso a gente já está ciente. Bom, e para que os alunos, né? Para que nós, professores, temos que preparar os nossos alunos para essa avaliação? Por que que ela é tão importante? Né? Então, por que que devemos prepará-lo? O que que eu cheguei aqui para a gente trazer para vocês um pouquinho dessa fala, né? Desse conceito que a gente tem que pensar e trabalhar ele agora, né? Durante esse ano, não só esse ano, mas todos os anos, preparando os nossos alunos, né? E pensar que, embora o SAEB não tenha um caráter classificatório, isso a gente já sabe, mas os nossos alunos do segundo ano, eles desempenham um papel essencial, né, na identificação dessas dificuldades da aprendizagem e também na orientação das práticas pedagógicas, que elas se tornem mais eficientes. Isso é importante a gente pensar. Então, quando eu preparo o meu aluno, né, e vou orientá-los, né, além de, como a gente costuma dizer, não treinar somente para fazer uma prova, né, a gente tem que pensar que nós estamos assegurando às nossas crianças o desenvolvimento do letramento matemático, que lá desde os primeiros anos de vida, lá na educação infantil, é importante que a gente prepare essas crianças, né? Porque o que que é esse letramento matemático? É a capacidade de utilizar a matemática de forma significativa no dia a dia que as crianças têm, né? Por exemplo, entender que os números e as operações significam nos contextos reais. Como elas podem usar isso? Quando ela vai no supermercado comprar algo, quando ela vai ali no mercadinho da esquina, que a mamãe pediu para comprar 1 quilo de batata, por exemplo. Então, isso é o letramento matemático, faz parte também, né? Para que a criança possa ler e interpretar gráficos, tabelas, as medidas, né? Em situações problemas, também. Muitas vezes a criança precisa ir comprar
A mãe pede para a criança comprar, de repente, na lojinha, 1 metro de tecido ou 1 metro de elástico para que ela possa usar em casa. Então, a gente começa a perceber o uso das medidas, né? Quando ela precisa fazer uma leitura, interpretar mesmo o que tem numa tabela, aquela tabelinha que a gente olha sempre atrás dos objetos, atrás das caixas, né? Dos brinquedos, dos alimentos no supermercado, aonde tem o teor de gordura, o teor de, de calorias, enfim. Tudo isso faz parte, porque isso está no dia a dia da nossa criança, né? Comunicar ideias matemáticas com clareza, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque o que que a gente pensa quando a criança está trabalhando, está fazendo essa leitura? Ela está se comunicando. Quando eu faço isso oralmente, a criança é até mais fácil para ela, mas a criança que tem dificuldade de leitura, né, ela precisa se apropriar desse processo da leitura para que ela possa fazer, possa, né, na sua sequência, escrever corretamente, ler corretamente, né? E as representações gráficas também. Então, tudo isso, né, além de usar a matemática para resolver os problemas do dia a dia, a gente percebe que toda criança com letramento matemático, ela consegue comparar os preços do mercado, né, das mercadorias, saber qual o valor, qual produto que vale mais, qual que vale a pena ser comprado, às vezes pelo peso, ela percebe sem fazer a leitura, sem olhar quanto o peso, né, ou em quilo, ou em grama, enfim, ela consegue fazer essa leitura. Isso é o letramento matemático. Quando ela pode, por exemplo, estimar quanto falta para um compromisso, o tempo, quanto falta para eu chegar em casa saindo da escola meio-dia, sendo que muito eu chego em casa provavelmente por volta das meio-dia e 40. Quanto tempo eu levei? Se foram 40 minutos, 40 segundos? Então ela consegue entender, analisar isso. Isso é importante para as nossas crianças dentro do letramento matemático. Interpretar, como eu falei, tabelas, mas também pensem em interpretar as tabelas do horário de ônibus para as crianças que moram nas grandes cidades, o horário que ela pega o ônibus, né? O local, enfim, para as nossas crianças que moram em comunidades mais distantes, também é importante fazer essa análise, né, de horário, identificar o tempo, quanto tempo falta, se é manhã, tarde ou noite. Gente, as nossas crianças precisam ser trabalhadas dentro do letramento matemático, elas precisam alcançar esse objetivo nosso, que é cobrado na avaliação SAEB, né? Então, nós precisamos trabalhar com as nossas crianças. Bom, além disso, né, o que que a gente tem que também se atentar? Preparar as nossas crianças para uma avaliação, é preciso entender os objetivos dessa avaliação. E qual seria? Vamos pensar qual é o objetivo, ou quais os objetivos da prova SAEB, da avaliação SAEB, né? A gente sabe que avaliar habilidades são importantes, são essenciais para que os nossos alunos desenvolvam, né? Isso acontece, deve acontecer lá desde a educação infantil até o segundo aninho, tá? Mas de que isso significa que elas conseguem resolver, por exemplo, problemas simples, interpretar situações matemáticas do dia a dia, né? Aplicar estratégias básicas do raciocínio matemático. Exemplo. Então, resolver problemas simples. João tem 3 balas e ganhou mais 2 balas. Com quantas balas João ficou? Gente, isso é muito simples, mas que a nossa criança precisa desenvolver. Uma criança de segundo ano já tem essa ideia. Uma criança de terceiro, quarto e quinto já deveria estar sabendo. Então, a gente tem que trabalhar isso no contexto. Isso a gente tem que trazer desde a educação infantil até aqui o segundo aninho, que é esse processo de alfabetização ainda, né? Outra situação que é importante, ali, interpretação de situações matemáticas no nosso dia a dia. Por exemplo, identificar quantos copos de suco enche uma jarra. Se a jarra tem 1 litro, quantos copos eu preciso colocar ali dentro para ter 1 litro? Mas eu também preciso medir esses copos, quanto de litros ou mililitros eu tenho dentro desses copos,
né? Com os líquidos ali dentro. Então, tudo isso eu tenho e faço parte da para a gente que a gente deve apresentar às nossas crianças como estratégias, utilizando a ludicidade, o material concreto, para que a gente possa fazer com que essas crianças tenham esse processo do letramento matemático mais claro, mais objetivo, tá? Outra coisa, aplicar estratégias básicas da matemática, como, por exemplo, usar os dedos para contar. Não tem problema nenhum usar os dedos, não tem problema nenhum usar os lápis que estão no estojo ou no penal, né? Não tem problema nenhum as crianças utilizarem todos os objetos que tem na mesa, utilizar brinquedos para fazer contagem, enfim, né? Diversos materiais manipulativos a gente pode estar utilizando com eles, tá? Outra coisa que é bem importante, isso até porque a gente possa, por exemplo, quando a criança está usando os dedos e os materiais manipulativos para contar, ele está agrupando objetos, somando, ele está comparando quantidades para saber se é mais ou se tem menos. Então, tudo isso são exemplos que mostram que a avaliação vai além de números, gente, né? Ela busca principalmente entender se a criança compreende e usa a matemática com o sentido do dia a dia e de forma correta, tá? Isso, quando a gente fala que esses objetivos dentro da prova de avaliação SAEB do segundo ano, tá? Nós temos essas três linhas, essas três habilidades essenciais que as nossas crianças precisam para desenvolver o letramento matemático. Mas aí, professora, a gente também tem uma outra pergunta que pode ser, né, e acho que é bem cobrado de vocês, de nós, professores, quais as habilidades são avaliadas na matemática, na prova da avaliação da matemática SAEB do segundo ano? Então, a gente pode pensar da seguinte forma, né? Quais são essas habilidades? Então, a gente já sabe que nós temos números e operações, um eixo, né? Álgebra e funções também é outro, é um segundo eixo, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação, ou que a gente trabalha, né? A estatística e a probabilidade, tá? Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando com as nossas crianças. Bom, a matriz de referência da prova de matemática do segundo ano, ela está centrada em quatro, na verdade, em cinco eixos, tá? A matriz. Então, nós vamos ter é, números e operações, aonde a gente vai trabalhar a leitura, a escrita, a comparação de números até 100, adição e subtração, né? Com ou sem reagrupamento, noções de dobro, metade, os números ordinais, as quantidades e seu foco, que a gente precisa trabalhar com eles, né? São essas habilidades que a gente precisa desenvolver com as nossas crianças no eixo de números e operações. Bom, já no eixo de álgebra ou funções, né? A gente precisa trabalhar as habilidades onde a criança precisa identificar e completar sequências numéricas simples, né? Reconhecer padrões, né, em tabelas ou em situações, resolver problemas simples de igualdade e desigualdade com números ou símbolos. Um exemplo disso, complete a sentença. 3 mais alguma coisa é igual a 7. Então, a minha criança precisa entender que isso é uma sequência de informações e que ela precisa descobrir qual era o número que está faltando para ter a adição completa. Então, 3 mais alguma coisa que me dá 7 como resultado final. Então, o que que eu estou trabalhando? O raciocínio lógico, o pensamento relacional, reconhecendo padrões, compreensão da estrutura matemática. Isso faz parte da álgebra, né, dentro das habilidades cobradas de álgebra no segundo aninho. E aí a gente tem espaço e forma, né? Identificação das formas geométricas, círculo, quadrado, triângulo, retângulo, a localização e deslocamento dos mapas em mapas simples, que as nossas crianças precisam entender os mapas, saber como utilizá-los, reconhecimento da simetria das posições, o que tem em cima, o que tem embaixo, o que tem do lado, o que tem na frente, tá? Lá no eixo de grandezas e medidas, comparação de comprimentos, massa, capacidade,
Por exemplo, a leitura dos instrumentos de medidas, como usar a régua, a balança, o medidor de líquidos, né? Noção de tempo, dias da semana, horas, os minutos, trabalhar com calendário, saber identificar os meses do ano, enfim. Já no tratamento da informação ou na estatística, na probabilidade estatística, a gente tem a leitura e a interpretação das tabelas simples, como também gráficos de coluna, os pictogramas, que são muito importantes serem trabalhados com as crianças, a compreensão de quantidades representadas graficamente. Então, olha, são inúmeras habilidades, mas são habilidades extremamente importantes que nós utilizamos no nosso dia a dia, a nossa criança também utiliza, tá? Então, isso faz parte das habilidades que nós vamos e temos que trabalhar no segundo aninho. Outro item que é muito importante a gente entender como é e como está estruturada é a prova da matemática do segundo ano. Bom, a estrutura da prova, ela tem duas características importantes. Primeiro, elas são formadas por questões objetivas e são de múltipla escolha, tá? Com perguntas aqui, as perguntas, na verdade, têm quatro alternativas, A, B, C e D. Uma é a resposta correta e as demais são os distratores, né? Então, a gente também tem que entender que elas trazem imagens e ilustrações, né? Que existem desenhos, gráficos, representações visuais e que ambas, tá? Tudo isso, na verdade, junto, vão trazer contextos próximos à realidade da criança, do nosso aluno, das questões regionais do nosso país, que é extenso, é muito grande. Então, nós temos várias culturas também locais, né? Diferentes culturas locais, então a gente tem que também trabalhar isso de certa forma como brincadeiras, situações vivenciadas na escola, aqueles momentos em que a criança vai fazer compras, ou seja, no supermercado de uma grande cidade, ou na quitanda do seu Zezinho, lá na esquina da casa dele, né? A rotina familiar, tudo isso faz parte desse contexto, dessas questões objetivas, tá? A estrutura dessa prova. Bom, a gente tem que entender que a prova do segundo aninho, ela tem um formato padronizado. O foco é sempre medir o domínio das habilidades essenciais. Então, como eu falei, questões de múltipla escolha, né? Que tem uma pergunta e quatro alternativas, sendo uma a resposta correta e as demais distratores. O uso das imagens das ilustrações. Por outra questão que é importante, a quantidade de questões. Ela vai variar de 22 às 25 questões, tá? Essa é a média que é utilizada. O tempo de realização dessa prova, ela vai acontecer em 2 dias distintos, um para língua portuguesa e outro para matemática, e o tempo de prova é de 1 hora e 30 minutos. Então, esse é o tempo que a nossa criança tem para fazer a prova, tá? A gente tem que entender que nós temos que preparar as nossas crianças desde lá do primeiro aninho a realizar, não uma prova somente, mas para que elas precisam estar se familiarizando com esse processo. Lá no primeiro aninho, a gente pode criar situações onde ela começa a entender o que vai acontecer lá no segundo ano, no dia da prova, né? Não necessariamente você fazer uma prova, você vai trabalhar habilidades e você pode fazer tempos para fazer as atividades, você pode criar atividades onde ela tem que responder a questões, assinalar uma questão correta. Tudo isso a gente consegue fazer, mas também a gente tem que entender que no segundo ano não dá para deixar agora, de julho, de agosto em diante, porque a prova tá aí, praticamente. Nós temos pouco tempo. Então, nós temos que, desde o início das aulas do segundo ano aqui, né, principalmente esse ano, a gente ter começado a trabalhar com as nossas crianças dentro do modelo de prova SAEB. Professor, se atente a isso.
Para isso nós estamos aqui. Para isso a plataforma SEB Digital está aqui, professor, para ajudar vocês nesse momento, né? Muitos que não conhecem ainda a avaliação SAEB, aqueles, como eu falei lá no início, acabaram de chegar, acabaram de fazer concurso, né? Prestaram um concurso, acabaram de entrar no concurso. Então a gente está aqui, estamos aqui para ajudar vocês nesse momento, tá? Esse é o nosso objetivo. Bom, além disso, professor, o senhor precisa conhecer a matriz de referência da matemática do SAEB. É nessa matriz que vocês vão encontrar as habilidades para que vocês possam trabalhar, desenvolver essas habilidades dentro da sala de aula, né? E como é que essas questões que são aplicadas na prova SAEB, elas são distribuídas de acordo com os eixos temáticos da matriz. Então, ó, a matriz referencial tem ali, tá lá no INEP, você pode baixar, você que não tem, baixa a matriz, tem do segundo, do quinto e do nono ano. Tem lá, você pode olhar todas as habilidades que são cobradas, né? Então, eu coloquei ali números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística, né? Elas estão lá, elas precisam ser analisadas e todas as atividades dentro do seu planejamento, né, devem ser contempladas essas habilidades, elas devem aparecer, estar presente nas atividades, nas propostas que vocês vão utilizar dentro da sala de aula, professor. É muito importante que isso aconteça. Bom, para isso, como é que elas estão distribuídas? Quando a gente analisa a distribuição dos conteúdos, das habilidades que são trabalhados, a gente chega à seguinte conclusão. Então, nós temos todos os eixos temáticos, né? Como tratamento da informação, a gente está trabalhando ali estatística e probabilidade, tá? Nós temos ali números e operações, né? Álgebras e funções, que na sua maior parte estão previstas juntos, mas que lá na matriz referencial está separada. Eu só juntei para que a gente possa falar de uma forma mais ampla. Por exemplo, quando eu trabalho no eixo temático números e álgebra, eu estou trabalhando a compreensão do sistema decimal, eu tô trabalhando o cálculo mental, problemas com as quatro operações, né? Vocês podem observar que lá na prova, ao percentual aproximado de questões vão de 55% a 60%. Ou seja, a maior parte de questões na prova estão relacionadas a números e álgebra. Então, nós temos que trabalhar com muitas vezes essas habilidades em sala de aula, né? Exemplo, adição, subtração, valor posicional, os padrões, as sequências numéricas. Olha que importante a gente fazer isso. Então, professor, se atente. O que mais cai numa prova, o que mais está aparecendo nas questões da prova SAEB, a gente tem que observar que números e álgebra, tá? Outra situação, lá no eixo temático de geometria, a gente vai trabalhar as habilidades que vêm apresentar e solicitar o reconhecimento de as formas geométricas, a localização e a movimentação dentro de um determinado espaço geográfico ou espaço local, né, onde a criança está inserida. A geometria ela aparece mais ou menos entre 10 a 15% de questões. Isso equivale ali a dois ou três itens, né? Então eu vou estar trabalhando lá as figuras planas, a simetria, a localização espacial. Olha que interessante. Lá para grandezas e medidas, né? O que que a gente tem? Na verdade, medidas e grandezas, né? Nós vamos ter comparações, estimativa, uso de instrumentos para que possa ser identificado alguns instrumentos de medidas, né, que eles possam identificar. Aqui vão ter basicamente entre 15 a 20% de questões aproximadamente, né, de 3 a 4 itens, aonde a criança precisa medir o comprimento da massa, tempo, né, capacidade. Olha que importante. Quando a gente fala de tratamento da informação ou, né, probabilidade estatística, nós estamos trabalhando a leitura e a interpretação de dados visuais. Isso aqui dá mais ou menos aproximado 10 a 15%, né, duas ou três itens de questões, né, aonde eu vou trabalhar conteúdos como a tabela simples, gráficos e colunas.
Então, assim, por que que eu apresentei essa tabela? Para que a gente possa observar como elas estão distribuídas, né? Então, a gente volta lá, números e operações. É o eixo mais cobrado? Sim, ele é o mais cobrado. Por quê? Porque ele vai abranger muito mais habilidades, e habilidades que são fundamentais, por exemplo, para a leitura de números, para os cálculos, para a resolução de problemas e para a identificação de padrões. Então, isso é importante. Quando a gente fala de grandezas e medidas, a gente deve incluir aqui essas habilidades que exigem o quê? A interpretação de instrumentos de medida. Exemplo, régua, balança, o relógio, tá? E quando a gente faz aqui, então, uma análise da geometria, da probabilidade estatística, ou o tratamento da informação, elas aparecem, esses eixos, né? Essas habilidades aparecem nesses eixos em menor número, né? Mas elas ainda são relevantes, são tão importantes sim, porque elas precisam verificar, a criança precisa aprender a analisar e verificar a compreensão espacial, a capacidade de interpretar dados, né? Identificar as formas geométricas de uma forma mais objetiva, tanto as figuras planas como as espaciais. Então, tudo isso a gente percebe e a gente tem como trabalhar dentro das habilidades que são apresentadas, né, dentro da prova SAEB. Bom, mas agora a gente também tem que entender uma coisa que eu acho que é extremamente importante comentar. A gente precisa destacar que essas questões, esses itens, eles são organizados de uma forma intercalada, alternando os conteúdos, eles não vêm nesta ordem, tá? Por quê? Porque eles precisam manter o interesse da criança ao estar realizando a prova, né? Eles precisam fazer com que a criança reflita sobre os conteúdos que estão ali sendo trabalhados, para evitar também uma sobrecarga cognitiva. É muito estressante, todo mundo aqui já fez prova. É estressante aquelas provas que ficam horas, né? E eles são pequenininhos. 1 hora e meia de prova é muita coisa para as nossas crianças, né? Mas infelizmente estão ali, eles têm que fazer, a gente tem que aplicar, porque a gente tem que seguir, né, essa proposta que é nos ofertada, né, imposta também, de certa forma, mas porque é tão necessária para a avaliação da educação, né, de como está o conhecimento, como está a aprendizagem das nossas crianças, tá? Então, dito isso, esse quadro aqui é um quadro para vocês terem uma análise e uma ideia do como ela é feita, como é montada a prova, tá? E aí, a gente tem uma outra pergunta, que eu acho que é importante também respondê-los, né? Quais são as habilidades cobradas na avaliação SAEB, dentro da matemática no segundo ano? Quais são elas? Então, a gente tem que pensar aqui, três focos nós temos que trabalhar, três itens nós temos que trabalhar, né? Raciocínio lógico, o uso do número e a resolução de problemas. Bom, então agora vamos relembrar um pouquinho. A prova SAEB, né? Ela tem um objetivo de verificar o quanto os estudantes estão aprendendo, os conhecimentos matemáticos, né? E espero que essa criança passe para a próxima etapa da escolaridade, tendo todas essas habilidades trabalhadas, né? E ele tendo aprendido, colocado em prática essas habilidades. Bom, os conteúdos cobrados, eles são diretamente ligados às habilidades essenciais, como eu falei agora, com foco no raciocínio lógico, no uso dos números e na resolução de problemas, tá? Problemas do cotidiano da criança. Isso é bom, é importante a gente ressaltar isso. Bom, a gente analisa essas habilidades de acordo com a unidade temática, tá? Mas isso a gente vai fazer de uma forma aqui para vocês entenderem o que que a gente cobra dentro de cada unidade temática. Então, nós temos lá números e operações. O que que é cobrado, né? A contagem e o reconhecimento dos números naturais. Então, nós temos lá contar os objetos de forma ordenada. Então, ele tem para frente, para trás, né? Relacionar as quantidades e seus respectivos numerais.
né? Eles têm que associar, por exemplo, o número 7 com um conjunto de 7 elementos, tá? Então, eu tenho lá eles têm que relacionar essas imagens a uma quantidade, né, específica. Bom, comparação e ordenação dos números, né? Comparar quantidades. Então, o que é mais, o que é menos, o que que é igual. Eles precisam entender e comparar essas relações, né? Ordenar os números naturais até 100. Por exemplo, 24 é menor que 37, que é menor que 51, que é menor que 70, e aí por diante, tá? Adição e subtração simples, aonde a criança precisa resolver situações, problemas com adição e subtração, usando estratégias de contagem, juntando para somar, tirando para subtrair, né? Utilizar as representações concretas ou figurativas, tá? Por exemplo, os dígitos, os dedos, o material dourado, os desenhos, tudo isso dá apoio para o cálculo, para ele resolver um cálculo. Então, por exemplo, eu vou utilizar materiais manipuláveis para fazer cálculos. Eu posso utilizar a contar pelos dedos. Sim, eu posso, eu devo e posso incentivar os meus alunos. Não tem problema algum, tá? Outra situação que é a resolução de problemas básicos, aonde a criança precisa interpretar situações do cotidiano dela, envolvendo juntar parcelas de adição, né? E aí eu também começo a iniciar a multiplicação, porque a multiplicação é adição de parcelas iguais, tá? Ou eu posso trabalhar com a retirada de algumas parcelas, de algumas quantidades, trabalhando a subtração. Identificar qual operação usa a partir do enunciado. Exemplo: tenho 5 maçãs e ganhei mais 3. Quantas maçãs eu tenho agora? Então, eu posso começar a trabalhar com isso com as minhas crianças para que eles percebam. E é muito importante trabalhar os enunciados das questões, porque é ali que ele vai resolver, extrair todos os dados para resolver a questão. Então, ele tem que ficar muito claro. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito: adição e subtração. Usar os termos corretos. Eu sempre falo lá na plataforma, você que é assinante da plataforma, você sabe que eu falo sempre isso. Trabalhem com as nossas crianças dicionário matemático, onde os termos importantes, como o que é adição, eles vão identificar o que é adição. Eles podem botar um exemplo, eles podem desenhar, eles podem fazer corte e colagem, tem problema nenhum, mas eles vão criar a definição deles. O que é a subtração? A mesma coisa. O que que é a multiplicação para eles? Isso mais para o final do ano, mas eles podem fazer. Quando eu falo isso, gente, é porque o dicionário matemático ele tem essa função de fazer com que a criança interprete aqueles termos que elas não estão acostumadas no seu dia a dia. E a gente precisa trabalhar isso com as crianças. Eu gosto muito de trabalhar, e isso eu coloco sempre nos meus materiais dentro da plataforma, porque quando eu faço isso, eu estou desenvolvendo na minha criança o letramento matemático de uma forma através da interpretação. Olha ele aí. Aonde os termos que muitas vezes a criança tá lá no enunciado nervosa na hora da prova. Aí tá lá, tenho 5 maçãs e ganhei mais 3. Quantas maçãs eu tenho? O ganhar. O que que é o ganhar para ela? É ter mais alguma coisa, é adicionar mais alguma coisa, é isso que a gente precisa associar com as nossas crianças, né? Esses termos, trabalhar esses termos que eles possam interpretá-los de forma correta. Porque daí chega na hora da prova, eles não sabem o que que é o ganhar ali. Aí ele vai perguntar, professora, é para fazer a conta de quê? De mais ou de menos, né? Assim, a gente sabe que é assim que eles falam, né? Porque é assim que eles pensam. E quando a gente trabalha o dicionário matemático, a gente está trabalhando esses termos de uma forma onde a gente está trazendo o termo, associando a fala da criança, mas o raciocínio correto com essa fala, né? Com essa interpretação. Isso é importante. Bom, na álgebra, deixa eu passar aqui para a próxima tela ali. Na álgebra, nós vamos ter identificar e completar as sequências numéricas simples, né? Reconhecer os padrões em tabelas e situações.
Nós vamos resolver problemas simples, né, de igualdade, desigualdade, eu já tinha falado anteriormente, por exemplo, lá, ó, complete a sentença 3 mais alguma coisa é igual a 7. Então, a criança precisa entender isso. Não adianta eu explicar para minha criança que 3 mais 4 é 7. Eu preciso mostrar para ela que 3 mais alguma coisa é 7, que alguma coisa mais 4 é 7 e que 3 mais 4 é 7. Mas por quê? Porque eu preciso apresentar essas parcelas, né, para as nossas crianças, para elas entenderem como a sentença é montada. Então, muitas vezes, não vai ser um cálculo que vai aparecer lá na questão lá da avaliação SAEB. Pode ser uma sentença. Complete a sentença. Aí apresenta 3 mais alguma coisa que é 7. A criança não sabe o que é isso, né? Então, essa estrutura, essa compreensão dessa estrutura matemática, de uma sentença matemática, também é muito importante para nossas crianças aprenderem, desde já, né? Daí nós vamos ter espaço e forma, né? Que é a geometria, identificação de formas geométricas planas, tá? Reconhecer e nomear figuras como o círculo, quadrado, triângulo, né? Em diferentes orientações e tamanhos, é importante. Não adianta só apresentar elas desenhada. Vamos fazer elas em 3D também para essas crianças perceberem as figuras espaciais, né? Comparar as características, números de lado, de vértice das diferentes formas. É importante que a gente faça isso com as nossas crianças. A localização e orientação espacial é assim, gente, é muito importante que as nossas crianças percebam e entendam como utilizar o vocabulário espacial, né, de forma correta. O que tem dentro, o que tem fora, o que é em cima, o que é embaixo, o que está na esquerda, o que está na direita, tá? É importante esse vocabulário. Lembra que eu falei lá? O dicionário matemático está para isso, para que elas entendam como usar o vocabulário correto, tá? Obviamente que não só para isso, mas faz parte, tá? Posicionar os objetos em relação a outros, né? É importante que a gente faça, por exemplo, o carrinho está à direita da caixa. O relógio está à esquerda do quadro, lá, o quadro verde ou a lousa branca, enfim, tá? Outra coisa que é importante, a contagem dos lados e ângulos. A gente precisa trabalhar com as nossas crianças, identificar quantos lados tem uma figura, tem. É importante. Noção de canto e de vértice. Os dois lados se encontram aonde? Né? E por que que eles se encontram? A gente pode trabalhar com as nossas crianças isso. A gente deve, porque isso vai ser cobrado. No terceiro ano começa. No quarto, amplia. No quinto, estoura que se a criança não sabe o que é um canto, o que é um vértice, fica difícil, né? E aí ela vai até o seu ensino médio sem saber. E como é que faz? Né? É difícil, é complicado, né? Então nós temos aí que se atentar a essa questão de lados e ângulos também, tá? Bom, nós temos grandezas e medidas, né? A comparação das grandezas, né? Comparar os comprimentos, o que é mais curto, o que é mais longo, em massas, o que é mais leve, o que é mais pesado, na capacidade, o que é o que está mais vazio, o que está mais cheio, né? E a gente usa aqui os materiais concretos, as ilustrações, para que a criança possa entender e responder de forma correta. Mas o importante não é responder o correto, o importante é ela assimilar aquele conteúdo e todo esse processo até que ela perceba o que é o correto, tá bom? Bom, leitura e uso de instrumentos de medidas. Então, a gente tem isso aqui que é muito importante a gente trabalhar com as nossas crianças, né? Reconhecer os instrumentos de medidas. A régua para comprimento, exemplo. A balança para massa. O copo que é medidor para as capacidades, né? Para analisar o que é mililitro, o que é litro, né? Fazer medições aproximadamente. Quando isso eu gosto de fazer com as crianças quando elas vão medir os comprimentos em centímetro. Então a gente tem a régua, tem o metro, né? Pesar objetos numa balança
que sejam alimentos, que sejam objetos, brinquedos, enfim, comparar os volumes entre os recipientes, um copo cheio com uma jarra cheia, né? Um copinho de plástico pequenininho de café com um maior de plástico também. Então a gente faz essas comparações com eles. E aí você pode colorir os líquidos, né, para eles entenderem de uma forma melhor. Enfim, tá? Unidade de referência simples, usar palmos, passos, os blocos, né? Quando o instrumento padrão não está disponível. E aí a gente precisa entender que isso é uma ideia de unidade de medida. Então, eu trabalho unidades de medidas padronizadas e não padronizadas, tá? E por último, a introdução da noção de tempo. A gente precisa trabalhar aqui. Então, nós temos as habilidades para que eles vão diferenciar o que é dia, o que é noite, o que é tarde, o que é manhã, né? Identificar as ideias dos dias da semana. E aí a gente trabalha a ordem, com a compreensão das expressões também, como amanhã e ontem. Trabalhar o calendário, identificando o dia, a semana, o mês, o ano, enfim, né? Quantos meses do ano a gente tem. Então, tudo isso a gente trabalha, são habilidades que a gente precisa trabalhar lá dentro, né, de grandezas e medidas. E aí a gente vem para probabilidade estatística ou tratamento da informação, tá? Aonde a gente vai trabalhar a coleta e organização dos dados, né? E são dados simples, aonde a criança precisa classificar e agrupar objetos por cor, por forma, por tamanho, né? E etc. Preencher tabelas de dupla entrada, de simples e de dupla entrada também, tá? Por exemplo, quantas pessoas gostam de maçã? Vermelha e banana amarela. Mas por que que eu tenho que trabalhar isso? Ué, a maçã, ela é vermelha, mas também tem a maçã verde. Eu posso colocar maçãs verdes e maçãs vermelhas. Eu posso colocar bananas amarelas. Eu posso colocar laranja na cor laranja, como laranja também da cor verde, porque a laranja não madura, que eu, pelo menos, eu gosto de comer, na verdade, o gomo da laranja verde e não da laranja madura, não o caldo da laranja, né? Então, a gente pode trabalhar isso com as nossas crianças também, tá? E aí a gente tem, cadê? Aqui, a noção de probabilidade, identificando as situações onde pode chover, né? Ou quando pode ou não chover. A gente pode trabalhar os cálculos aqui também de probabilidades, né? É mais fácil chover. Aliás, tem probabilidade de se chover num dia de sol, aí a gente coloca com maior probabilidade, a gente pode trabalhar com eles. Obviamente que nesse momento eles vão estar trabalhando somente termos, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Que pode e o que não pode, o que é provável, o que não é provável, né? Então a gente pode fazer toda essa análise com eles também. O que mais que a gente pode aqui? Eu acredito que esse seja basicamente o conceito aqui de probabilidade estatística, né? E aí a gente vem. E lembrar também que eu acho que é muito importante a gente lembrar que todas essas habilidades elas representam o que se espera que os nossos alunos compreendam, tá? Mas assim, a gente tem que atentar que aplicar e resolver essas habilidades, elas devem ser feitas a partir de situações práticas do dia a dia das nossas crianças, né? Então, qual que é o nosso foco dentro da avaliação SAEB? O nosso foco específico é avaliar se essa criança está compreendendo os conceitos, né? A capacidade de usar a matemática para resolver os problemas simples e não apenas a memorização de conteúdo. Não é o nosso foco. O foco SAEB é trabalhar a compreensão de conceitos, a capacidade de usar a matemática, resolvendo problemas do dia a dia, né? Mas não é o foco na memorização. Porque memorizar somente não aprende. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Lembrando, os conceitos devem ser compreendidos.
pelas nossas crianças, tá? Bom, e aí a gente vai para o próximo slide, que são as habilidades, como essas habilidades são avaliadas, né? Então, e a gente tem aqui o enunciado ilustrado lá da prova. Por que que esse enunciado é assim? Porque as questões usam desenho, histórias curtas ou situações do cotidiano para contextualizar. E quando eu falo em contextualizar um problema, eu estou tornando acessível àquela criança, né, que está no início da alfabetização matemática linguística, a compreender o que será cobrado, quais são as habilidades que estão sendo cobradas ali. Lembra que eu falei? O foco da avaliação SAEB está na compreensão das habilidades, tá? Então, a gente tem os enunciados ilustrados, a gente tem as questões de múltipla escolha, né? É, a gente tem que perceber que essas questões têm lá o texto, tem quatro itens, né? Na verdade, eles vão de 3 a 5 itens, mas a gente foca 4 itens alternativos, com imagens, com os numerais, para que as crianças possam analisar a questão e respondê-la de forma a partir de uma compreensão, de análise, compreensão e acerto da questão, tá? O uso dos materiais concretos e figurativos. A gente tem que lembrar que, embora que a prova ela seja feita em papel, né? A gente pode ter como referência objetos familiares, por exemplo, bolinhas, blocos, brinquedos, o relógio desenhado, não tem problema algum. Para avaliar se a criança sabe relacionar o que ela vê no mundo real e a representação numérica ou geométrica, tá? Então é importante a gente analisar isso aqui. A criança pode, lá na prova, fazer bolinhas para fazer o cálculo? Não vejo problema algum. Desde que ela entendeu qual foi, ela analisou e entendeu e compreendeu o cálculo que ela está fazendo. Mas é obrigada ela a montar o cálculo? Não, não é obrigado. Mas ela consegue fazer, ela consegue registrar o cálculo? Ok. Se ela prefere fazer em forma de desenho, de bolinhas, não tem problema nenhum. Gente, nós não podemos imputar na nossa criança a obrigatoriedade de ela fazer aquilo que nós queremos que ela faça. Não. Vamos deixar que a criança, né, desenvolva a partir daquela realidade que ela está vivendo. Se é desta forma que ela consegue fazer, vamos aceitar. Mas vamos também incentivá-los a fazer, a responder com o cálculo, não tem problema algum, tá? Agora vem uma parte que é muito importante, que é a progressão da complexidade dessas questões, né? A gente vai ver que as primeiras questões, elas costumam explorar e reconhecer a contagem, as habilidades mais básicas, tá? E as últimas, elas vão introduzindo, por exemplo, a adição, a subtração, a leitura, a tabela de gráficos, né? A leitura de tabelas e gráficos, por exemplo. Então, elas são de maior grau de complexidade, vamos dizer assim, tá? Então, isso a gente vai analisando quando a gente, por exemplo, nós autores aqui, eu como autora da matemática do segundo ano aqui no SAIB Digital, o que que a gente trabalha aqui? A escala de proficiência do SAEB, que tem lá no MEC, lá no INEP, você pode abrir lá, coloca lá a escala de proficiência SAEB, que vai abrir, você pode baixar ali o livrinho do SAEB de proficiência. E você vai ver que esse material mostra exatamente isso, essa progressão de complexidade dessas questões, tá? Aonde nós temos as questões básicas, as questões proficientes e as questões com um grau maior, né, avançado. Por quê? Porque a gente precisa estimular a criança a desenvolver essa complexidade das questões, porque elas são cobradas dessa forma: uma básica, uma proficiente e uma avançada. Nossa, aí a criança não entende por quê? Porque isso, na verdade, está mais voltado para a interpretação, né? Do que se é solicitado na habilidade específica, tá? Bom, então, em suma, em resumo geral, assim, né? O nosso aluno consegue contar e relacionar o número até 100, fazer operações simples de adição e subtração, beleza, ok.
habilidade vencida. Ele está preparado em reconhecer formas geométricas e posicionar-se no espaço? Ótimo. Mais uma habilidade vencida. Comparar e medir grandezas do cotidiano, comprimento, massa, capacidade de tempo. Ok. Organizar e interpretar dados básicos através das tabelas ou gráficos. Beleza. Feito isso, as crianças estão se preparando ou estão preparadas, tá? Essas habilidades, então, o que que vai acontecer aqui? Elas formam a base com que a nossa criança possa avançar para o próximo ano, que ela possa avançar com segurança, né? E interpretando, analisando, compreendendo todas as habilidades que foram trabalhadas com ela. E aí a gente entende que nós estamos consolidando competências fundamentais, primeiro para o raciocínio lógico e para a resolução de problemas. Então, esses itens, quando a gente trabalha assim de uma forma muito mais objetiva, essas habilidades muito mais claras para as nossas crianças, desenvolvendo bastante atividade. Professor, trabalhem com jogos, trabalhem com atividades lúdicas, com as brincadeiras. Tudo isso engrandece e agrega naquele material que você vai, naquelas habilidades que você vai desenvolver com as nossas crianças na sala de aula, tá? Então, isso ajuda e muito, tá? E por último, para fechar o nosso, como eu sempre gosto de fechar as nossas lives, né, com os grandes exemplos, e aí que eu chamo de grandes exemplos, porque assim, são atividades que são montadas por nós, eu montei do segundo ano, né? Então, assim, elas estão montadas e elas estão aqui para que a gente possa dar exemplos. Para você que não conhece ainda a plataforma, vem, dá tempo, tá? Você vai ver um pouquinho do que a gente apresenta nos itens, nas questões que estão na plataforma, desenvolvidas a partir dos encaminhamentos metodológicos dentro lá da plataforma, tá? Lembrando que são 4 encaminhamentos mensais, né? Uma um material, uma avaliação, né, de 8 itens para que você possa utilizar, né, dentre outras ações e outras atividades que a gente desenvolve lá, para que você, professor, possa utilizar na sua sala de aula. Então, você que não conhece, está assistindo a primeira vez, entra lá, faça a sua inscrição, venha participar da nossa comunidade, da nossa plataforma do SAIB Digital. Bom, vamos aqui para algumas questões de exemplo, né? Então, eu tenho aqui que envolvem números e operações. São exemplos, tá? Lembrando que todas as nossas questões, nós temos os níveis de proficiência do SAEB, nós temos ali, no caso, né, aonde ela está, como ela está sendo trabalhada, lá na habilidade SAEB, a 2N2.1, né? A habilidade SAEB, a habilidade da BNC, a BNCC 06, o autor, o ano. Então, nós temos aqui. A gente trabalha com essas definições aqui, para que a gente possa desenvolver para vocês, criar para vocês as atividades para vocês aplicarem em sala de aula. Então, vamos lá. A primeira questão nós temos aqui, Maria montou um álbum com 120 figurinhas, ela ganhou de seus pais 105 figurinhas. Quantas figurinhas Maria tem agora? Então, a criança pode fazer, professor, lembra que eu falei, ela pode desenhar? Pode, não tem problema algum. Mas ela pode montar o cálculo? Pode, não tem problema algum, tá? Então, a gente tem ali resposta correta. Aí eu venho, qual é a habilidade que foi desenvolvida aqui? Resolver problema de adição com reagrupamento. Ok. A minha criança conseguiu fazer o cálculo, tá? O nível de proficiência dessa questão lá na habilidade SAEB, lá no livrinho da proficiência SAEB, que você pode baixar na internet, professor, é o nível 4. Ele é proficiente, tá? Como é que eu vou interpretar essa questão para minha criança? A criança aqui precisa o quê? Compreender a situação de ganho, né? Onde ela soma 120 figurinhas mais 105 figurinhas. E o objetivo aqui é avaliar se ela entendeu o problema, identificou a operação e efetuou o cálculo correto. Como ela pode fazer essa efetuação do cálculo? Através de imagem? Pode, do desenho? Pode. Da representação? Pode. Mas ela deve e pode e deve fazer o cálculo? Sim, com certeza, sem problema algum. Vamos seguir então. Isso foi exemplo do eixo de números, tá? O próximo, agora eu vou para álgebra. Então, eu tenho ali, ó, já um nível avançado.
tá? Então, eu tenho a habilidade SAEB 2A 1.3, habilidade da BNCC número 10, aonde eu tenho os números abaixo estão organizados em uma sequência de ordem crescente que segue um determinado padrão, tá? Observe a imagem. Então, eu tenho 32, 35, 38, 41. Primeiro, a minha criança tem que descobrir qual é o padrão para ela identificar. E o que que é o padrão? É isso que a gente tem que apresentar para as nossas crianças. Então, eu tenho enunciado na minha questão, eu tenho agora um comando, marque a alternativa que indica qual é o próximo número. Então, eu tenho um comando aqui. Então, para ela descobrir qual que é o próximo número, ela tem que identificar o padrão que foi trabalhado, que nesse caso, aqui o padrão é 3, né? Então, qual é a habilidade que eu estou propondo aqui? Identificar e inferir o número que está faltando numa sequência numérica de acordo com o padrão estabelecido, tá? O nível aqui é um nível 6, é avançado, tá? Como eu vou representar? Como é que eu vou representar esse número? Como é que eu vou trabalhar com essa informação agora, né? O que que aqui eu peço? Aliás, o que na verdade a atividade está pedindo, né? É que a criança apresente, através dessa sequência numérica de ordem crescente, o padrão estabelecido. Então, ela precisa primeiro identificar esse padrão, que ela descobre que é o 3. Aí a criança vai fazer de 41 mais 3, qual que é a minha resposta? 44. Então, a criança precisou primeiro identificar o padrão e seguir uma sequência, né? Inferido aqui um número que estava ausente, tá? Então, essa é uma questão de analisar qual o padrão dentro da álgebra, tá bom? Aí agora nós temos aqui uma questão de geometria. Nós temos aqui, observe a planta da sala de aula. Ó, lembrando, nível de proficiência. Proficiente, trabalhei com geometria, né? Então eu tenho a G1, as 2G1.1 geometria dentro da habilidade SAEB, habilidade da BNCC a 12, tá? Então marque a alternativa que indica quem está à direita mais próximo da Flávia. Então as carteiras estão nomeadas, perdão, as carteiras estão nomeadas e ela precisa identificar aonde está a Flávia. Dali ela precisa saber quem está mais próximo à direita da Flávia. Então, quem que está mais próximo à direita da Flávia é o Alex. Ele está à direita dela. Então, é o Alex. Daí ela vai observar e vai dar a resposta correta. Então, que habilidade eu trabalhei? Identificar a localização de uma pessoa, né? Ali nesse caso, no mapa ou no croquis da sala de aula. Bom, nível de proficiência foi a número 4 lá na escala SAEB. E a criança aqui precisou o quê? Identificar a localização da Flávia na imagem, né, ali no croquis, e saber quem está à sua direita mais próxima. Então, ela identificou que é o Alex. Ok, pelo nome ali, ela identificou o Alex. Tudo certo, então. Ok, trabalhei, então, a habilidade específica ali. Questão número 4, eu tenho aqui já um nível avançado, eu tenho habilidade SAEB 2M 1.2, habilidade da BNCC 17, né? Aonde ela diz: a professora Sônia utilizou uma medida não convencional, o palmo da mão, então ela usou o palmo da mão para medir a mesa. Sua mão mede 20 centímetros, ela utilizou 4 palmos. Eu estou trabalhando aqui com as minhas crianças uma forma de medir comprimento sem o instrumento padronizado, né? Então, eu estou estimando medida como habilidade de comprimento, né? Então, eu estou estimando a medida de comprimento de um objeto usando unidades não padronizadas. Então, para isso, por ser não padronizada, acaba se entendendo que é mais difícil para a criança entender isso, tá? Mas, de certa forma, trabalhando-se isso com bastante intensidade e na sala de aula, a criança vai compreender, né? Então, o nível de proficiência aqui nós utilizados nessa questão foi a de número 8, né? Foi utilizada uma medida não convencional, que é o palmo da mão. Ela teve que medir o comprimento de uma mesa. O palmo da mão mede 20 centímetros. Foi utilizado 4 palmos. Para identificar o comprimento de massa aqui, a criança precisará aqui o quê? Somar os centímetros do palmo da mão 4 vezes. Mas como eu vou somar 4 vezes?
eu vou somar em parcelas iguais. 20 mais 20 mais 20 mais 20, e a quantidade que eu utilizei foram 80 centímetros. Então, na verdade, eu medi 80 centímetros utilizando 20 centímetros em quatro partes, né? 4 vezes 20 centímetros, tá? Nesse caso, se a criança não conseguir entender que aqui mede 20, faça a medida com ela, no caso é 20, mas você pode medir quantas você precisar. Mede e faça o desenho e mostre 4 vezes o desenho, para que ela possa entender que cada desenho tem 20 centímetros, tá? Isso é possível da gente fazer na sala de aula. E por último, a gente tem probabilidade estatística, tá? E aí a gente tem aqui como atividade de nível básico, habilidade 2E 1.2 do SAEB, habilidade 12 da BNCC6, que tem uma tabela onde mostra o estoque de bonés, né, da loja do seu João lá. No enunciado, aí nós temos aqui a tabela, né? E na pergunta, né, para a questão, qual a cor do boné que se encontra em maior quantidade no estoque? Então, a criança tem que ler todos os itens da tabela. Isso é extremamente importante, professor, mas a gente tem que trabalhar a leitura de tabelas e gráfico. Criança que não lê tabela e não lê gráfico não consegue desenvolver habilidades específicas e nem dentro, né, da estatística e da probabilidade, tá? Então, aqui a resposta, letra C, no caso, porque a cor de boné na cor preto, né, ela tem 71 quantidades, né? Então, nós temos ali a resposta. A habilidade aqui, identificar a categoria e os dados da tabela simples. Então, o que que a gente trabalhou aqui? Nível 1 é básico, lá da proficiência SAEB, identificar a categoria que apresenta a maior frequência em um gráfico de coluna simples. Como é que eu interpreto isso com a minha criança? O aluno precisa identificar, analisando a tabela, qual a cor do boné. O boné é a categoria. E apresentar que apresenta a maior quantidade, a maior frequência. Então, eu preciso fazer essas análises com minhas crianças, eu preciso fazer com que eles entendam que as cores dos bonés são categorias e que as quantidades são as frequências. E aí ele vai entender, ele vai fazer essa análise, a gente consegue fazer isso. Claro que não é da primeira vez, tem criança que pega mais fácil essa informação, tem criança que demora a interpretar, mas consegue fazer, tá? Então, assim, professores, professoras, é, pedagogos, coordenadores, diretores que estão aqui nos assistindo. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Sei que tem muito mais informações que precisam ser trabalhadas, né? E algumas com mais ênfase, tá? Para que vocês entendam como é que está organizada uma prova de segundo ano matemática, né? Da avaliação SAEB para os nossos alunos. Basicamente, a gente trata a prova como a gente tem feito dentro da plataforma SAEB, com todas as orientações que nos são dados, né, a partir de todo um estudo que nós fazemos, né, dentro do que é a avaliação SAEB, tá? Então, a gente precisa, professor, se atentar a essas informações para que a gente possa organizar as nossas atividades, os nossos planejamentos, os nossos encaminhamentos e colocar em prática na sala, visando a avaliação SAEB. Mas a gente precisa fazer tudo isso o tempo inteiro? Sim, professor. Porque se eu estou preparando eles para avaliação SAEB, não vai faltar informações para serem trabalhadas. Porque eu estou trabalhando com todas as habilidades cobradas. Então, eu vou estar só enriquecendo ainda mais o que eu vou trabalhar com as minhas crianças, focando dentro dessas habilidades, que são as habilidades que são contempladas, tá, na avaliação. Precisa ser feito de forma paralela na sala? Não. Complemente o que vai ser trabalhado na avaliação SAEB no seu planejamento diário. E eu tenho certeza, utilizando aqui o nosso material da plataforma SAEB Digital, né, a partir dos encaminhamentos, dos simulados que lá se encontram, das avaliações, enfim, né, assistindo às lives, as nossas aulas,
né, de cada, que a gente tem lá dos simulados, né, que o vídeo aula, nossa, aliás, a vídeo aula, né, vocês podem estar desenvolvendo aí um trabalho maravilhoso em sala de aula. A gente veio para ajudar, né? A plataforma ela foi criada com o intuito de ajudar você, preparar você, professor, para que o senhor prepare esses alunos, seus alunos para a avaliação SAEB. Lembrando que a avaliação SAEB não é só para avaliar o nosso aluno, no que diz respeito às habilidades a serem contempladas, né? Dentro do foco da matemática, como eu falei anteriormente, a avaliação, né? O foco, na verdade, na resolução de problemas, na leitura, dos números, né? Na observação e análise dos gráficos, enfim, tudo isso que a gente trabalhou, que eu falei hoje aqui, tudo isso vai ajudar o seu aluno na vida escolar dele, vai ajudar o seu aluno a estar preparado para quando ele sair de um ano para o outro, né? Passar de um ano para o outro, ele possa acompanhar o que está previsto na BNCC e nas habilidades SAEB. Tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenham gostado desse nosso encontro, tá? Deixo aqui para vocês um pouquinho sobre a minha história de trabalho, né? Sou pedagoga, venho trabalhando com vocês já há algum tempo aqui na plataforma SEB Digital, né? Tenho experiência na matemática e na educação dos anos iniciais, né? Na alfabetização e no letramento matemático, que é algo que eu gosto bastante. E tem aqui um pouco da minha experiência, os meus contatos, vocês podem entrar em contato, podem mandar mensagens, telefonar, não tem problema algum. Eu respondo sempre que possível, eu consigo responder no dia, ótimo, tá? E estou aqui à disposição de vocês. Deixo também aqui o contato das nossas redes sociais do SAIB Digital, para que vocês possam entrar em contato com a gente. Se você que está assistindo pela primeira vez a live, e quer participar, aproveite, esse é o momento. Dá tempo ainda de você conseguir preparar os seus alunos em sala para avaliação SAEB. Basta você, professor, ir atrás, você, professor, vir participar com a gente, assistir as nossas lives, entrar para a plataforma SAEB Digital. Estamos aqui esperando você. Espero que tenham gostado do nosso encontro. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau.